Bom, pessoal, essa vai ser a parte 2, que é o desenvolvimento do assunto. Lembrando que a gente está tratando aí a questão de Saul, né? A gente vai verificar sobre isso. Se Saul ele conversou com o espírito de Samuel, que já na época Samuel já estava morto, e ele foi até uma feiticeira. Esse é um texto que muitas pessoas divergem no assunto, né? Uns acreditam que aquele espírito era Samuel, outros acreditam que não era, que era um demônio. E aí, quem está com a verdade, né? Quem está com a verdade? Vai ser isso que a gente vai descobrir, por isso que a gente vai examinar aqui texto por texto. Bom, já peço, caso você não é inscrito no canal, se inscreva para que assim possamos alcançar mais pessoas e levar a mensagem do reino de Deus. É importante que você não acelere o vídeo, não pule o vídeo, porque senão você vai perder informações e você não vai conseguir compreender o assunto. Caso você esteja sem tempo no momento, deixe para assistir o vídeo completo quando você estiver em sua casa, assim, com tempo, né? Pelo período da noite, no horário que você puder ali tirar um tempinho para assistir de maneira completa, tá bom? Então, nessa parte 2 a gente vai ver aí como que foi essa questão de Saul com a feiticeira, beleza? Vamos iniciar aqui o desenvolvimento. Bom, em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 3 a 5, fala o seguinte: E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado. Então todo mundo ficou triste, né, que Samuel morreu. Aí continuando. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então veja só o que Saul já começou a fazer, né? Já começou meio que já a buscar esses pessoal aí e tudo mais. E continuando. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboá. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Veja, então aqui a gente tem aqui informações importantes. A primeira aqui é que Samuel já estava morto, né? Então Samuel já estava morto. Para quem assistiu a parte um do assunto, a gente falou sobre a questão do estado dos mortos, né? Como que a pessoa está quando ela morre no caso. Então, caso você não viu a parte um, é importante que você veja para que aqui você consiga entender. Então a gente sabe que Saul já estava morto, que os filisteus, no caso, eles estavam ali querendo guerra contra Israel, no caso, né, contra o rei Saul. Então estava tendo um conflito entre esses povos. E vendo Saul o arraial dos filisteus, né, conforme fala aqui no último versículo, temeu e estremeceu muito o seu coração. Então Saul estava com medo, preocupado, angustiado, sem saber o que fazer praticamente. Então assim, Samuel, anteriormente ele conversava, Samuel passava algumas instruções para ele, já estava morto, então ele estava desesperado. Mas vamos continuar aqui. Olha só o que Saul tenta fazer. E aqui em 1 Samuel fala o seguinte: 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Então veja, ele tentou consultar a Deus, ele tentou ali e perguntou Saul ao Senhor, né? Tentou buscar a Deus ali, talvez em oração, conversando, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então, assim, para quem conhece um pouco da história de Saul, sabe que ele se extraviou, se distanciou de Deus num ponto que o próprio Deus se afastou dele, né? Porque por causa
da desobediência de Saul. Então a presença de Deus já não era mais com ele. E isso daí quando Deus tira a presença dele, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer. Assim como Saul, ele já não estava mais sendo vitorioso contra os filisteus no caso. Vamos continuar. Bom, devido a esse contexto todo que você já verificou aqui comigo, né, que Samuel já estava morto, tinha a questão dos filisteus procurando ali batalhar contra Israel. Saul consultou a Deus no sentido de buscar a ele, mas Deus não falou com ele nem por meio de sonho, nem por Urim e nem por profeta. Então o cara basicamente ele estava lascado, né, nesse contexto aqui, porque não tinha opção e ele não sabia o que fazer. Qual foi a alternativa e a ideia que ele teve? Olha só, ele resolveu consultar uma feiticeira. E lembre-se, na parte 1 a gente viu que Deus ele falou, ele orientou que era proibido de fazer esses tipos de consulta, para que o povo de Israel, os reis, eles não fizessem dessas coisas, não praticassem dessas coisas, para que não se tornassem semelhantes a outras nações que faziam isso. Então, aí o que que acontece? Saul, desesperado, porque a gente já sabe os motivos que eu acabei de falar, ele resolve consultar uma feiticeira, né? Então, vamos ver aqui. Aí em 1 Samuel, do capítulo 28, 7, fala o seguinte: Então disse Saul a seus criados: Busca-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhes disseram: E eis que em Endom, eu nem sei falar essa palavra, em Endom, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então veja a situação. Samuel foi lá, chamou o pessoal dele, né, que servia a ele, falou: Olha, busca para mim uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que eu vá até ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que nessa cidade, tem tal cidade que há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então veja como que a coisa está se encaminhando. Em 1 Samuel, do capítulo 28, 8, fala o seguinte: E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Olha só, então Samuel, aliás, Saul, ele se disfarçou, vestiu outras roupas, o texto fala pra gente, foi com mais 2 homens, no caso, né? E à noite chegaram à casa da feiticeira e falou: Olha, peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então, veja que mais uma vez Saul ele desobedece a Deus, né? Porque ele faz uma coisa que Deus abomina, que é de consultar feiticeiros, adivinhos e tudo mais. Mas vamos verificar aqui o contexto para que a gente não deixe nada para trás. Vamos lá. Aí aqui em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 9 e 10, fala o seguinte: Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque me armas um laço à minha vida para me fazer morrer. Ou seja, a feiticeira estava preocupada, então ela tinha ali aqueles 3 homens e ali um estava pedindo para que fosse consultar e ela estava falando: Olha, você sabe a situação de como que estavam as coisas até então, né?
que Saul anteriormente meio que ele tinha perseguido e destruído a terra dos adivinhos e dos encantadores. Ela fala toda a situação, explica. Até então ela não sabia que era Saul, né? Até então. E enfim, então Saul ali disfarçadamente responde para ela. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá, nenhum mal virá a ti por causa disso, no caso. Basicamente, ele falou isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 11 e 12, aí fala o seguinte: A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Farei-me subir a Samuel. Olha só. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. Então aqui a gente sabe quem foi que Saul foi consultar, que é Samuel. E aqui a mulher também, a feiticeira, descobre, né, que era Saul que estava ali no caso. Então quem faz me subir? Então ele queria conversar com Samuel. E ele pede para a feiticeira para fazer subir Samuel. É isso que o versículo está falando para a gente. Aí no capítulo 1 de Samuel, do versículo 1 Samuel, no caso, do capítulo 28, do versículo 13 e 14, fala o seguinte: E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é sua figura? E disse ela: e lhe disse: Como é sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Bom, então aqui ela começa a descrever e o rei lhe disse: Não temas, quem és que vê? Então aqui a gente tem algumas informações importantes. Saul praticamente não estava vendo nada, que quem estava vendo era a feiticeira, no sentido aqui do relato aqui do texto, tá bom? Ele ainda pergunta aqui, ó, quem é que você vê, né? Quem você está enxergando no caso? Então a mulher lhe disse a Saul: ó, veja os deuses que sobem da terra. Aí continuando, ele disse: Como é a sua figura? Aí Saul pergunta para ela: Como é a aparência dessa pessoa que você está enxergando? Como é a aparência dela? Aí a feiticeira responde para ele: ó, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Então ela dá essa descrição para ele. E aqui o texto deixa entendido, ó, entendendo Saul. Aí Saul entendeu que ela estava se referindo a quem? A Samuel. Aí ele vai lá e se inclina. Vamos continuar. E aí em 1 Samuel do capítulo 28, 15, aí vem aqui a questão que é aonde que aparentemente que é Samuel no caso, né, que tem essa questão ou não de ser Samuel, mas a gente vai verificar. E aí meio que Samuel responde aqui, né? O suposto Samuel no caso. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes? Fez-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então ele estava angustiado, né, conforme eu tinha falado no começo aí. Buscou a Samuel ali através da feiticeira, e aí surgiu essa questão de aparecer esse homem que aparentemente é Samuel, né? Aparentemente que, como a gente está lendo, tá bom? Mas a gente ainda tem muita coisa para analisar para verificar se realmente era Samuel ou não. Então aqui a gente não concluiu o assunto, estou apenas lendo aqui junto com vocês a situação e o contexto todo. Vamos continuar aqui. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 16 e 18, fala o seguinte: Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim?
vistos que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão, e tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não escutastes o fervor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Aí em 1 Samuel capítulo 28, 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, veja que toda a situação aqui, né, desse diálogo vem até esse ponto. E o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então essa pessoa que parece ser Samuel, né, ela dá aqui algumas sentenças para Saul, fala algumas coisas para ele e fala que praticamente ele e os filhos dele seriam mortos, e que o arraial, né, de Israel, Deus ia entregar nas mãos dos filisteus. É exatamente o que o versículo aqui menciona para a gente. Bom, e aí, era ou não Samuel ali? Era ou não Samuel? Era um espírito de Samuel que se manifestou ali? Ou era um demônio? Ou era Samuel mesmo? Então, isso a gente vai descobrir. Eu vou mostrar para vocês na parte 3, que vai ser a conclusão do assunto. Então você não pode perder a parte 3, porque vai ser na parte 3 que a gente vai descobrir se quem estava falando ali era ou não Samuel, tá certo? Então peço aí que você não perca essa parte, assista a parte 3 que vai estar disponível no canal, para que assim você compreenda da forma que a Bíblia ela vai revelar o assunto, para que a gente chegue na conclusão exata da palavra de Deus, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado até aqui. Se inscreva no canal se você é novo, divulgue para as pessoas, para que assim possamos alcançar mais pessoas e o reino de Deus crescer cada vez mais. Valeu, um forte abraço.